projeções do Brasil, mas tem números, uma barbaridade. E você, como especialista, agora vai me esmiuçar. Aqui fala de um pouco de tudo: crescimento de PIB, taxa de desemprego, a Selic, como você sempre fala, né? A taxa de câmbio. Me fala em geral que tantos números e o que se pode dizer em relação à economia para todos esses números das projeções do Brasil. A fonte é IBGE, o Banco Central Brasileiro, Bloomberg e corretoras do mercado. O que esse pessoal trouxe é uma projeção até 2026, como é que nós teríamos o desenvolvimento do país, com a política do jeito que está, como ela continuaria nesse processo de crescimento da economia brasileira. E aí eles falam de taxa Selic agora em 2025 em 15,5. Era 14,25, já estão falando em 15,5. Tem gente falando em 17 já, né? Caramba. Mas tudo bem. Taxa de câmbio, ou seja, o dólar, né, na visão do mercado, não vai baixar. Ele vai continuar em 6,20 até o final do ano, na pior das hipóteses, e o ano que vem, 2026, 6,40. Com isso, limite. Vai, claro, impactar diretamente o crescimento da nação. Ou seja, o país não cresce mais de 2% esse ano e 2026 não cresce mais do que 1% na visão deles. A taxa de desemprego é mantida, claro, ali perto de 6, 7%, porque você tem um gasto do governo, e esse gasto do governo faz com que a economia continue girando e o consumo, né, a economia crescendo por consumo. E isso não é bom. Só que assim, a dívida bruta, né, do governo, da instituição, o governo federal, eles dizem ali que esse ano chega a 80,3% do PIB, a dívida, e no ano que vem 83,9% de crescimento dessa dívida desse jeito. E aí é um desafio, porque quando o país devendo muito mais, vai engessar o governo e o governo vai pagar muito mais juros e ter mais dificuldade de fazer os seus projetos e fazer atuar na frente que ele quer. Essas projeções, como você bem disse, vai até 2026, né? E essa projeção, estamos no início do ano. Eu sempre prefiro pensar em se é possível, né? Essa é a minha indagação, reverter essa situação. E se eles estão projetando é porque realmente não percebem por parte do governo algo e atitudes e ações que possam realmente fazer algo em reverter essa situação toda, é isso? Exato. A expectativa aqui é que o governo, do jeito que está indo e não mudou nada, né, desde o final do ano até agora, vai seguir no mesmo rumo. E aí, se ele seguir do mesmo jeito que está, essas são as projeções. Se o governo levar a sério o arcabouço fiscal, se o governo de fato encolher os gastos, né, não se endividar tanto, os números todos mudam, né? O dólar cai, o PIB cresce, a economia cresce, o IPCA não fica lá em 6,1, vem para baixo. Tem toda uma questão de que o governo enxugou o orçamento, trabalhou dentro daquilo que ele arrecada, a economia em si começa a trazer resultados bons. Então, o crescimento do PIB, a geração de emprego, taxa de desemprego desaba, a Selic não sobe, o dólar cai. Então, é isso que acontece. Porque na verdade é uma questão de postura, né? O que me chama a atenção, Rogério, e às vezes eu fico pensando no meu dia a dia, quando a gente vai analisando coisas da política, né? Eu tento ser o mais coerente possível e ficar com foco no que a gente está visualizando. Agora, se você está vendo, como no caso eu diria, do governo, que as coisas têm que mudar, que você tem que tomar atitudes para isso. Você está vendo ali, o túnel está ali, né? Essa questão que a gente fala sempre da tradição do luz no fim do túnel. Você está percebendo. Por que não vai tomar atitude? Você tem que tomar. Se você está pensando no país, você está gerindo o país, e eu estou pensando de forma simplista, né, Rogério? Agora, eu não sei como é que... Se você tá vendo, não vai fazer. A expectativa que a gente tinha, inclusive, do crescimento do PIB, né, o valor real do PIB para 2024, era um crescimento de 5% dentro do que a gente imaginava da economia e os gastos que o governo vinha fazendo. Né, e uma aceleração nesse sentido. Cresceu 3,6%. Né? A gente, no final do ano, foi ajustando isso, e nós vimos que tinha um crescimento menor. Isso é ruim? É ruim. Por quê? Porque acabou pressionando uma saída de dólares da economia, nós fechamos com o dólar que nós achávamos em 5,50, foi fechar em 6,17. Exatamente. Então é um absurdo. A gente perdeu a mão e o negócio desandou. E agora, não adianta o governo falar de narrativa de que estão boicotando o país, que estão fazendo alguma coisa contra o país, porque não é uma única pessoa, né? São milhões, milhares de pessoas, né? Só de CPF são 5 milhões e meio investindo no mercado financeiro. O CNPJ muito mais, e aí traz mais investidor internacional. Então não tem como manipular, dizer, olha, se juntaram todo mundo. Nem reunião de condomínio, que é 100 pessoas conseguem se juntar, imagina 5 milhões de pessoas. Eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.